Opa! E aí? Laços, todo mundo possui os seus próprios. Elas são criadas tanto em momentos bons e ruins, e essa relação ela pode ser tanto material ou imaterial, ou pode ser com alguma pessoa, ou algum animal, ou alguma obra específica, como jogo, filme e desenho e etc. E já que eu tô entrando um pouco nesse tema, eu vou falar de uma obra que gerou bastante conexão comigo. Gravity Falls, do qual eu decidi pegar para ver no dezembro do ano passado, pois eu nunca tinha acompanhado o desenho, e eu só assisti episódios jogados de quando eu era muito pequeno. Se é que eu já fui pequeno algum dia. E sendo sincero, não era um dos meus desenhos favoritos, pois eu sempre preferia acompanhar a Cartoon do que a Disney Channel, e ela só serviu como uma segunda opção para quando não estava passando um desenho do qual eu não gostava. Mas foi como eu disse, Gravity Falls não era um dos meus desenhos favoritos, pois quando eu decidi pegar para vê-lo, agora eu vejo muito mais valor, e o laço que eu criei com ele foi absurdo, e acabou se tornando um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos. Não é à toa que eu comprei esses 2 livros. E eles não são baratos. E hoje eu resolvi falar sobre essa obra. E aliás vai ter spoilers da série inteira, então se você não viu, veja imediatamente. O que eu quero falar hoje é como os laços são afetados por segredos e mentiras, e como as nossas relações nos moldam para sermos quem somos hoje. E eu vou explicar o porquê ao longo do vídeo, porque afinal, eu sou o Malaman e espero que gostem do vídeo. Criado por Alex Rush, lançado em junho de 2012 pela própria Disney Television, e o desenho ele possui apenas 2 temporadas. Mas antes de falar sobre cada temporada em si, eu queria comentar um pouquinho sobre o primeiro episódio e a sua apresentação. O quão impactante o primeiro episódio ele pode ser. Porque se você viu o primeiro episódio lá na sua infância, você se lembra desse episódio? Porque senão eu vou refrescar um pouquinho da sua memória. E como ele é um puta gancho inicial para ambos os temas principais de todo o desenho. O episódio começa no futuro nos é apresentado de primeiro, porque estão fugindo de monstros de anões. Sim, anões! Conhecemos Stella e Suzuende. A Mabel fica doida pra achar um namorado, mas é totalmente encalhada. O Dipper acha o diário número 3. Depois a Mabel consegue um namorado deveras suspeito. Dipper pensa que é um zumbi. Bomba, na verdade é um monte de anões. E os anões mandam a Mabel casar com eles. Mabel recusa, anões recusam a recusa, sequestram a Mabel. Dipper salvam a Mabel, anões os perseguem. Mabel pega o aspirador de pó. O aspirador de pó é cauda de anões. Mabel e Dipper se abraçam, então tudo é resolvido. E vemos o Stanley mexendo na máquina de salgadinhos. E sendo sincero, eu acho o primeiro episódio de Gravity Falls muito redondinho. E lá ele. Primeiro a gente já tem uma das melhores aberturas de todos os desenhos. E apesar de eu não poder tocá-la inteira, eu acho bizarro como que ela é uma das aberturas mais famosas. Eu particularmente adoro como ela consegue passar o ar de mistério. E após essa abertura, durante todo o episódio, a gente já possui muito bem estabelecido de como é que vai ser a série. Pra mim, um dos pontos principais é obviamente o mistério, até porque ela é conhecida por isso. É aqui que o Dipper acha o diário número 3, que aliás, não confia em ninguém. E vemos o Stan, o vô Stan, fazendo algo muito suspeito. E é praticamente esses 2 mistérios que a série vai se sustentar ao longo de muito tempo. E eu tenho a impressão que as pessoas preferem a segunda temporada, mas a primeira temporada ela tem bastante valor. E por mais que ela deixe o mistério um pouco de segundo plano, mas ela não deixa de ter os seus próprios méritos. Já que ela tem o objetivo de plantar sementezinhas para a segunda temporada, a gente tem muito mais do que falar sobre a primeira. Eu gostaria de começar com uma pequena analogia. Pra mim, Gravity Falls é uma espécie de misto quente, onde a primeira temporada ela é o presunto e a segunda temporada é o queijo. E todo mundo gosta mais do queijo. Bom, é o que eu espero. Mas sem o presunto, o misto quente ele perde muito o seu valor. E sobre o fato de eu sentir que a primeira temporada as pessoas elas gostam menos dela, e até mesmo eu me encaixo nesse grupo de pessoas, mas é um pouco difícil comparar elas, porque eu acredito que elas têm propostas e climas diferentes, tornando a primeira temporada um
pouco mais fraca, mas o principal motivo de eu acreditar nisso é porque a história não anda. Pois na primeira temporada a gente tem diversos episódios que eles terminam em pizza. E lembrando que isso não é necessariamente um problema. E eu sempre senti que essa foi a proposta da primeira temporada. Ela definitivamente não é intensa e emocionante igual a segunda, já que ela sempre tá apresentando uma criatura nova. O que eu acho interessante é que as criaturas têm a ver com a problemática do episódio. Vamos pegar, por exemplo, o episódio 6. E o episódio é sobre a masculinidade do Dipper. O episódio que apresenta o multiurso e os minotauros. E resumindo bastante esse episódio, para quem não viu, o Dipper ele é zoado pela Mabel e o Stan porque ele não é viril o suficiente. Por apenas ele ser ele mesmo, pelas coisas que ele gosta. Mas a partir daí ele tenta fazer coisas que são consideradas de homens, mas no final ele descobre que ser homem não é fazer as coisas viris que dizem por aí. Sim, que ser homem não é ter medo de você ser quem você é. Esse episódio ele exemplifica muito bem do que se trata. Ela é muito focada em desenvolver as relações dos personagens principais e os seus desenvolvimentos. Por mais que a maioria dos episódios e dos conflitos eles se resolvem no próprio episódio, as evoluções e os conflitos principais dos personagens eles se perduram durante toda a temporada e ainda perduram pra segunda. Então a gente tem exemplos do Dipper sempre abdicando dos seus próprios desejos para poder ajudar a irmã, e também temos a sua obsessão em resolver o mistério o mais rápido possível, o afastando da Mabel. A Mabel também salva diversas vezes o Dipper, porém a questão dela querer o namorado e ter suas próprias amigas o afasta do Dipper. Mas ainda assim dá pra ver que eles são irmãos que fariam de tudo um pelo outro, e é muito bonitinho ver eles se apoiando diante de tantos conflitos, fazendo parecer uma relação real. Bom, é o que eu imagino, né, já que eu sou filho único. Tem a relação com o próprio Stan na primeira temporada, do qual ele só parece mais um tio legal, que no começo ele parece sentir mais uma obrigação de cuidar das crianças do que querer cuidar mesmo, mas cada vez mais ele vai fortalecendo o laço com elas, e isso sem contar os outros personagens secundários, que também tem seus grandes momentos de destaque, principalmente o Sus, a Wendy, até mesmo a Pacífica, e personagens que são um pouco mais enigmáticos, como o McGucket e o Bill Cipher, e vemos todos os principais fortalecendo seus laços, criando relações de amizade genuínas, e mostrando como essa temporada ela se preocupa muito mais em desenvolver e apresentar os seus personagens e suas relações, tanto que o grande antagonista da primeira temporada é o Gideon, que não é nada além de um menino mimado, do qual todos os laços que ele possui são unilaterais, e ele mente pra todo mundo e manipula todas as pessoas da cidade até ele ser descoberto no final da primeira temporada. E mesmo que não dê pra culpar ele muito, porque afinal o Gideon ele tem 10 anos. Sim, ele é mais novo que o Dipper e que a Mabel. E ele acaba sendo mais insuportável ou uma inconveniência do que um vilão de verdade. E o fato dele ser uma antítese ao tema principal da primeira temporada, mas também é graças a ele que o mistério continua sendo desenvolvido. Afinal ele possui o diário número 2. Não tem edição dele. Sim, eu troquei de roupa. Eu estou dividindo essa gravação em vários dias. É ele que conta para o espectador sobre os outros diários, e é ele que acaba gerando aquele sentimento de dúvida, tipo, do que vai acontecer se ele descobrir os diários, o que vai acontecer se ele unir os três, por que ele quer tanto isso, e sem contar que pela primeira vez é ele que invoca o Bill Cipher, mas ele só aparece por um pequeno momento, então vamos deixar isso pra segunda temporada. E é claro que nem tudo do desenho é flores, temos episódios bem esquecíveis, e de fato a gente só vê a história avançar de verdade lá pra segunda temporada, mas ainda assim os problemas da primeira temporada são muito pífios em comparação a ela toda. É nela que os mistérios são plantados, todos os mistérios que invocam o autor do diário, e sem contar o elemento principal dessa temporada, o que será também uma grande chave para a segunda, que são os laços. E como que o foco dessa temporada é a construção dos personagens, acontece que ela é só muito divertida de se acompanhar, porque afinal ela tem um clima muito mais tranquilo e divertido em relação à segunda, e ela quase não fica atrás em relação à segunda em quesito de qualidade. Mas pois é, eu disse quase, pois chegou a hora de falar do nosso queijo, do nosso milho. Eu fico imaginando quem acompanhava na época. O final da primeira temporada já é um absurdo por si só. Eles finalmente derrotam o Gideon. Temos um dos grandes plot twists. Ele possui o diário número 1, onde ele mesmo roubou o diário número 2 do Gideon e ainda consegue o diário número 3 com o Dipper. E chega no final do episódio, ele finalmente fala: finalmente, eu tenho todos. E quando a gente acha que vai revelar o segredo, o episódio acaba. E
E imagina você esperar 2 anos pra lançar a segunda temporada, quando você finalmente acha que a história tá avançando e um dos principais segredos vai ser revelados, e quando você finalmente vai ver o primeiro episódio... É um episódio random deles lutando contra zumbis. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado! Sacanagens à parte, é um pouco estranho como a vibe da segunda temporada ela é um pouco diferente, mas longe disso eu falo como um tom negativo. Na verdade, isso foi muito bom para a série, pois apesar dela mudar um pouco o seu próprio tom, ela ainda mantém bastante da essência da primeira temporada. E como o criador ele já tinha planejado já acabar na segunda temporada, Gravity Falls ele fecha redondinho. É simplesmente genial como os segredos afetam todas as relações nesse momento. Depois de passar uma temporada inteira vendo ela sendo construída e eles fortalecendo cada vez mais esses laços, porém ela já começa a se estremecer durante o primeiro episódio. Apesar de eu ter zoado ele, A gente tem o Stan e o Dipper, mais o Stan do que o Dipper, mentindo e guardando segredos um do outro, e isso vem sendo guardado até chegar a um estopim e a gente ter um dos grandes clímax dessa temporada. O quê? Quem é esse cara? O escritor dos diários. Meu irmão. disparado, um dos melhores episódios. O episódio 11 da segunda temporada, onde é revelado tudo que o Stan estava fazendo, e é engraçado como ele chega até aqui. Apesar de eu ter feito diversas comparações com a primeira temporada, falando que elas tinham um clima bem diferente, mais algumas aventuras jogadas, até mesmo episódios do qual a gente nem liga mesmo, diversos episódios desenvolvendo personagens secundários, tipo o episódio em que o Dipper confessa sua paixão para o Andy e como ela lida com isso, ou os episódios que envolvem o Sus como protagonista, principalmente com o do pai dele, e até mesmo da Pacífica e sua família, que é muito bom por sinal. E a gente fica tão focado na solução do mistério, porém só o mistério não sustenta uma série sozinha. Ainda mais quando os personagens eles estão ligados diretamente com a resolução dele. O elenco ele precisa ser interessante para poder segurar a obra e manter o mistério mais escondido por mais algum tempo, mas sem nunca deixando ele completamente de lado e sim entregando aos poucos. E quando você vai entregando o mistério pedacinho por pedacinho, e quanto mais bem trabalhado e quanto mais próximo for a sua relação com os personagens, mais impactante vai ser a revelação dele e menos forçado vai parecer ser. E é exatamente isso que Gravity Falls faz na segunda temporada. É literalmente colher o que plantou. E esse pra mim é o principal motivo dela ser mais lembrada do que a primeira, porque querendo ou não, já que a primeira teve todo o trabalho de criar o terreno, deu todo o espaço pra ela brilhar e torná-la mais impactante, mais emocionante. Não é à toa que os melhores episódios eles estão na segunda temporada. E sem contar o melhor de tudo, que é um caso que eu gostaria de dar um pouco mais de foco, é a junção de todos os temas trabalhados durante toda a série. Apesar deles serem desenvolvidos e realizados durante a segunda temporada, uma hora ela tem que chegar ao final. E não tem nenhuma resolução melhor do que o estranho. Aqui é o tomate com orégano. Se você não gosta, tudo bem ter um paladar de merda. Puta que pariu, eu nem sei por onde eu começo. Só o fato da abertura inteira ter sido alterada, percebe-se que vai ser pedrada. O final de Gravity Falls é simplesmente absurdo. Com certeza está nos melhores finais de todos os desenhos. Aqui a gente tem tudo que foi apresentado durante a série sendo utilizado nesses últimos 3 episódios. Desde o personagem mais randola aparecendo na batalha final, ou objetos ou criaturas que foram apresentados em algum episódio específico, e todos os personagens se unindo numa grande batalha final. E sem contar a ligação de cada símbolo com os personagens principais da série que aparece desde o primeiro episódio. E eu não me recordo de nenhum desenho brincar e solucionar os mistérios de uma maneira tão satisfatória. E tudo acontece pelo simples fato do rompimento do laço entre o Dipper e a Mabel, fazendo todo um paralelo com a relação do Stanley e do Stanford terem perdido a sua relação ao longo da sua vida. Essa é a parte mais emocionante de Gravity Falls. Simplesmente temos o domínio do personagem mais insano do desenho, do qual eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele, pois ele merece um vídeo próprio e principalmente por causa dos seus args. Comentem aqui embaixo se quiserem algum dia. E o sentimento de como eles vão resolver essa pica é simplesmente indescritível. Que por mais que no final, apesar de ser um desenho voltado para o infanto juvenil, você sabe que eles vão vencer no final.
final, você fica se perguntando como, se será forçado, mas simplesmente a gente tem uma das melhores soluções. Porém, além de brincar com o mistério que se perdurou durante todo o desenho, isso é a solução para todo o caos que o Bill sai. Bom, para você entender essa parte, você terá que ter visto a série. Eu acho que o meu vídeo inteiro, na verdade. E além da reconstrução dos laços dos gêmeos Pine, ser capaz de segurar o Will até eles conseguirem executar o plano final de colocar o Bill na memória do Stan, e para poder matá-lo eles vão ter que apagar a memória, rompendo uma das principais conexões dos personagens e tudo que ele viveu, tanto com as crianças quanto com o seu irmão perdido. E quando chega o momento que eles conseguem apagar a memória, o sentimento de conclusão e alívio deles terem vencidos, mais um clima bastante mórbido, pois um sacrifício teve que ser feito, e ver a Mabel tentando reaver a memória do Stan. Vamos lá, sou eu! Sou eu, tio Stan, sou eu! É forte demais. Porém, no final eles conseguem resolver tudo, eles conseguem trazer a memória de volta, mas é aqui que entra o ponto. Pra muitos, eu imagino que o Stan de fato fica com a memória perdida ia ser um final impactante, bem mais emocionante. Na verdade, após eles conseguirem reaver a memória, chega a hora da despedida dos irmãos, e essa cena é tão linda, mesmo eles se despedindo do pessoal, sendo um reflexo da gente se despedindo deles também, mas no final, o que importa de verdade são os laços que nós criamos, e que nunca não podemos nos esquecer disso. E sabe, por mais que Gravity Falls ele seja mais lembrado mais pelos seus mistérios do que qualquer outra coisa, ou pelos seus arcos lançados pelo próprio criador, mas ainda eu sinto que Gravity Falls ele devia ser lembrado por mais. Para mim, ele é uma revolução de sua época, que de fato é uma das épocas mais prestigiadas dos desenhos, sendo um dos poucos que se destacavam no canal da Disney Channel, e além dos seus mistérios serem uma marca registrada do desenho, Gravity Falls nos ensina como segredos e mentiras eles podem afetar as nossas relações e como a fortalecer os nossos laços, pois rimos, choramos, se decepcionamos, se surpreendemos, e sabe, todas suas relações elas têm os seus altos e baixos, mas são graças a eles que fazem parte da gente, independente se elas forem boas ou ruins, que são uma parte muito importante para moldarmos quem somos nós mesmos. Não é à toa que Gravity Falls se tornou uma das minhas obras favoritas, nos mostrando uma história redondinha e como os laços são de extrema importância para nos moldarmos. E pra você que fez parte da minha vida, mesmo que seja com um pequeno comentário, ou para meus amigos mais próximos, e também para minha pequena família, eu só quero dizer obrigado. E ajudar a moldar quem eu sou hoje. E por mais que esse canal ele seja minúsculo e sendo praticamente o meu laboratório de ideias, mas hoje, pelo menos, eu consigo dizer: eu sou o Malaman e te espero no próximo vídeo.